Olá, amigos, estamos aqui para mais um ponto a ponto nesse mês das mulheres. E a gente tinha falado na semana passada que hoje a gente receberia a Giselda, mas a Giselda teve um probleminha de saúde e veio o João, né, substituí-la. E eu achei muito pertinente que, afinal de contas, um homem falar das mulheres, não só pelo conhecimento doutrinário que tem, como coordenador do NEP, está à frente dos estudos do Evangelho, então a temática caiu muito bem, né, nas mãos de João, mas também um homem, né, dando a voz masculina sobre as mulheres. João, seja bem-vindo. Me diga, como é falar desse assunto? É um prazer, né, estar aqui. Como o Giane colocou, seria Giselda para trazer essas informações para a gente, mas a gente aprende no Espiritismo que nós, na verdade, não temos uma definição de homem e de mulher, a gente experimenta as duas polaridades, né? Então, buscar trazer a alma feminina que reside no meu interior, que nesta encarnação veste um corpo de homem, né, para fazer uma homenagem mais do que justa, e trazer alguns apontamentos do Evangelho que muitas vezes nós passamos desapercebidos, né? A gente sabe que na época de Jesus a mulher não tinha a liberdade que tem hoje, não tinha uma posição social que felizmente hoje ela desfruta, e Jesus quebrou muitos paradigmas, né? A gente cita duas situações básicas para a gente começar essa reflexão. A primeira delas, enquanto Jesus estava ainda no processo missionário de divulgar a boa nova, de curar as pessoas e levar a mensagem de Deus, ele entra no território chamado da Samaria, onde viviam os samaritanos, e os samaritanos eram umas espécies de hereges em relação aos judeus de Jerusalém, né? Eles eram escanteados, tinham culto no próprio monte deles, no próprio templo, e não comungavam com os judeus ortodoxos de Jerusalém. E Jesus se aproxima deles, e chega num poço e tem um encontro com a mulher samaritana, e Jesus inicia um diálogo com ela, né, tomando como base o fato de ela estar tirando água do poço, e Jesus fala que traria uma água que não mais causaria sede. E ela fica espantada, como assim uma água que eu não vou ter mais sede, né? E ela se espanta com isso e ela diz, mas nós sabemos que quando o Messias vier, ele vai nos trazer esse conforto espiritual, essa iluminação espiritual. Jesus fala, né, ele está falando com você. Então assim, Jesus se revela para ela, isso é interessante. Ele revela a sua condição de Messias para uma mulher, e uma mulher que era excluída, como samaritana. A gente não vê essa revelação feita para outras pessoas. Então isso não é por acaso. Então Jesus resgata o aspecto da mulher no seu componente de sensibilidade para receber a verdade espiritual. Em um outro momento, já é pós a crucificação, quando Jesus começa a ter a manifestação espiritual da sua vida, ele em espírito, não, aparecendo, a primeira testemunha da ressurreição é uma mulher, que é Madalena, que vai até o túmulo de Jesus, ela ainda muito triste, muito constrita pela perda do mestre querido, e lá se depara com Jesus em espírito. Então, até o nosso companheiro Celestino brinca, né, dizendo que Jesus apareceu primeiro para ela porque ela iria espalhar a notícia para todo mundo, né? É uma visão um pouco descontraída da mulher que falaria demais e todo mundo ia ficar sabendo. Mas vamos resgatar aqui o aspecto mais nobre, né, de Jesus presentear, foi um presente que ele deu a Madalena, sendo a primeira testemunha do Evangelho, né? Redivivo após a crucificação. Então, não são fatos de menor importância. A gente às vezes passa batido e não percebe, né, as lições que Jesus deu de forma sutil, revelando-se o Messias
e aparecendo para uma mulher na ressurreição. Será que isso se deve à sensibilidade da mulher? Será que seria melhor absorvido, né? A gente costuma dizer assim, que a mulher teria um papel passivo, né? Eu já refleti bastante sobre isso, nessas questões de gênero, e na verdade eu acho que o termo passivo não é o melhor termo, mas assim, eu vejo como o termo receptivo seria o melhor, né? Ela receberia algo e a partir dessa recepção fecundaria e traria uma obra nova. Eu pelo menos interpreto assim. Porque passivo dá a ideia de que é aquela pessoa que não tem vontade própria, que não tem decisão, que não tem, né, um posicionamento. Ela faz o que outro manda fazer. Isso é o passivo. Receptivo não. Ela recebe algo e tem a missão de trabalhar sobre esse algo para poder oferecer um resultado já diferenciado, né? A gente percebe na história da humanidade que as grandes videntes, as grandes médiuns eram todas mulheres. Desde a época de Roma, da Grécia, na própria contextualização de Israel, as mulheres tinham um grande papel de cantar, né, e de ter essa sensibilidade. E no espiritismo também, né? Allan Kardec foi secundado mediunicamente por adolescentes que receberam as mensagens, né? Então a sensibilidade feminina é muito atuante no aspecto espiritual. E daí Jesus, sabedor mais do que qualquer pessoa disso, né? Ele trabalhava muito com as mulheres dentro do seu apostolado. João, quando a gente fala das mulheres, né, do Evangelho de Jesus, logo o nome Maria aparece, a mulher mais importante, né? Verdade. Mas eu queria que você nos trouxesse para o Espiritismo, para a doutrina espírita, qual a importância de Maria, mãe de Jesus? A gente tem algumas obras mediúnicas que tratam de Maria, né? Uma em especial que me toca muito o coração, que é a obra do Espírito Miramês, se chama Maria de Nazaré, onde Miramês vai mostrar os bastidores espirituais antes de Maria reencarnar, né? Ou antes de Maria encarnar na Terra. Ele mostra como ela já desenvolvia um trabalho espiritual de assistência nas regiões mais sofridas, né? Junto a missionários espirituais. Ele cita o Isaías, que a gente considera como sendo o Isaías profeta, né? Tão conhecido, e junto a outras personalidades que trabalham com Jesus desde o início da formação da Terra. Então, nessa obra, Maria de Nazaré, a gente compreende Maria em espírito e vê a grandiosidade dela, que foi testemunhada na sua encarnação, né? Allan Kardec e outros estudiosos da doutrina, né, que se debruçaram sobre o Evangelho também falam sobre esse aspecto dela, de grande apoiadora da missão do Filho, né? A gente não vê hora nenhuma Maria contestando Jesus. Ela percebia a sua superioridade, ela percebia a missão que ele tinha. Kardec vai dizer que em alguns momentos ela não tinha uma compreensão plena da grandiosidade do que Jesus vinha trazer. Isso é realmente algo que a gente pode considerar muito válido, né? Porque por mais que ela fosse sensível no coração, fosse amorosa, ela muitas vezes não tinha ainda uma percepção de intelecto como o próprio Jesus já tinha, né? Então ela destacou mais o coração, né? Os detalhes da missão, planejamento, não era o principal para ela. Ela estava ali para se doar enquanto mulher, enquanto ser sensível, né? Então, para nós espíritas, é importante a gente falar isso. Maria não só é um ser de grande referência de evolução, mas é, na verdade, a nossa grande mãe espiritual, né? Às vezes a gente pensa assim, mas os católicos é que têm uma veneração por Maria, né? Que veem Maria como sendo a intermediária entre nós e Jesus, nós e Deus, a Santíssima, tudo mais. E no Espiritismo a gente às vezes toma uma posição muito racional e acaba desprezando, né? Achando que não, mas a virgindade de Maria, a gente não sabe se foi ou se não foi, é uma questão para a gente discutir, né? Tem todo um estudo sobre isso, e às vezes acaba tirando algo dela para evitar talvez uma idolatria, né? A gente sabe que idolatrar ninguém nós devemos fazer isso, a adoração é só a Deus, mas é inegável a pureza espiritual dela, a referência dela como mulher e como serva. O que mais me chama a atenção, quando ela tem a visão do anjo Gabriel que diz que ela vai ser a mãe do Messias, ela se prontifica a obedecer. Aqui está a serva do Senhor. Então, qual de nós ainda consegue ter, ou já consegue ter essa conduta desprendida para aceitar ser servo de Deus? Poucos de nós, né? E ela se prontifica na hora a ser serva, sabendo de tudo que ela iria sofrer, né? Se diz no livro Maria de Nazaré que ela teve uma visão, foi revelado a ela, um coração com várias espadas, que seria o coração dela, que iria sofrer durante a vida inteira, porque o seu filho seria incompreendido. Então era um martírio que ela ia passar, e ela aceitou tudo isso em nome da missão de Jesus, né? Então, para nós é uma grande referência de espírito superior, espírito redimido, né? Que segue a vontade de Deus. Ainda com relação a Maria e Jesus,
Como a gente sabe, Jesus é um espírito puro, veio até a remissão, uma missão muito elaborada, da qual ele tomou a frente, a responsabilidade de trazer, né, as leis de Deus, mas veio no seio familiar, Maria e José. Sim. E aí me diga, qual foi a importância, a relevância desses pais, dessa mãe, para um filho, que era filho, era mais jovem, porém espiritualmente superior a eles, né? Em conhecimento, em elevação. A gente percebe que Jesus já se mostrava na sua lucidez espiritual desde os 12 anos. Né? Tem um famoso episódio do templo, quando eles vão para Jerusalém. Então, todo judeu precisava ir para Jerusalém, né, a cidade sagrada, em virtude das festas que se comemorava lá. E nessa ocasião Jesus foi, né, também, e ele fica dialogando com os doutores da lei no templo, né, e os doutores da lei ficam impressionados com a sabedoria que ele já demonstrava ter por volta de 12 anos. E aí quando Maria, né, já angustiada com José, cadê Jesus? Cadê Jesus? E acha Jesus no templo, onde é que você estava? Você se perdeu da gente, mas você não sabe que eu tenho que fazer a vontade do meu pai, né? Imagina, um menino de 12 anos falando isso e a mãe assim, mas eu sou sua mãe, né? A gente deve imaginar. Mas é o aspecto diferenciado do mestre, ele não era uma criança qualquer. Né? Esse relato mostra que ele já tinha consciência da sua virtude espiritual desde a adolescência. No livro Maria de Nazaré se afirma isso também, que ele já tinha essa consciência, né? Desde a juventude. E se relata no próprio Evangelho de Lucas que ele crescia em graça e sabedoria já consciente da sua missão. O aspecto de Maria e de José, ou a função dos dois na educação, se a gente quiser dizer assim, ou no apoio a Jesus, é mais um trabalho de bastidores. Não desmerecendo a figura dos dois, mas é a própria vida de Jesus que testemunha isso. Né? Tem uma mensagem muito bonita do Espírito Emmanuel, eu não recordo qual é a obra, mas o título é José da Galileia, onde Emmanuel fala em breves palavras sobre o caráter de José, que é uma figura muitas vezes esquecida. Né? E Emmanuel diz o seguinte: aquele homem, né, que foi escolhido pela espiritualidade para proteger Maria e Jesus, sobretudo na fase de Jesus criança. Né? Todo o trabalho que ele teve de sair de Nazaré e ir para Belém para o recenseamento, depois a fuga, né, da perseguição de Herodes, eles foram para o Egito se resguardar, tudo era muito precário, era andando em animais, andando em terrenos rochosos, né, montanhosos, e José teve a missão de preservar a vida do Messias. Né? E Emmanuel diz o quê? Que a grande virtude de José foi passar justamente em silêncio. Ele não aparecer foi a grande virtude dele. Ele se deixou ocultar para proteger materialmente a vida de Jesus, das necessidades que qualquer criança vai ter, e Jesus, como Messias, aparecendo. E Maria faz a mesma coisa. Ela fica nos bastidores ali, emanando as energias maternais e de amor, sobretudo, nem tanto para o Jesus, como ele já tinha a condição de completa pureza espiritual, mas para o que cercava o povo de Israel. Isso era muito importante para eles verem em Maria aquela figura de acolhimento, porque Jesus muitas vezes e tinha que ser austero, né? Era o homem que trazia a mensagem da lei viva nele mesmo. Amélia Rodrigues fala isso nas suas obras. Jesus passava muitas vezes aquela figura de um comandante espiritual, né? De um homem que liderava. Então, para muitas pessoas era mais atrativa a figura maternal de Maria, né? A gente vê muito isso. Tem pessoas hoje que se sentem mais convidadas a se aproximar de Maria do que do próprio Jesus. Eu já vi até alguns comentários de padres da Igreja Católica dizendo isso. Vocês pensam muito em Maria, mas não estão indo para o Evangelho de Jesus, porque a figura materna chama mais atenção para o consolo. Né? Então o papel de Maria e de José foi um papel de bastidores, de apoio à missão de Jesus e de acolhimento daqueles que estavam em torno de Jesus. Eu, pelo menos, faço essa leitura sem desmerecer de forma nenhuma, né? Todo o cuidado que ela teve com Jesus ainda na sua tenra infância, frágil, né? Tinha um organismo de bebê, de criança, e ela solícita entregou sua vida para proteger a existência do Messias, até que ele conseguisse, por passos próprios, né, se encaminhar. Eu vejo assim. E qual seria a real missão espiritual de Maria? Ainda no livro Maria de Nazaré a gente percebe, na sua atuação no mundo espiritual de forma muito efetiva, né? E hoje continua fazendo esse grande trabalho. A gente percebe também no livro Memórias de um Suicida que é relatado que Maria coordena as falanges que trabalham com espíritos que suicidaram. Né? A gente foi imaginar assim, a dor que é você cometer um suicídio é uma dor imensa. Então, para compensar essa grande dor é preciso um grande amor. E não é à toa que Maria vai ser o contraponto disso. Né?
O suicida precisa de alguém que, antes de qualquer coisa, o ampare, o compreenda e lhe dê amor. E, segundo os relatos que a Ivone Pereira trouxe para a gente, ela coordena esse trabalho espiritualmente falando. E não é à toa, né, que a linha católica preconiza que ela é intercessora junto a Jesus. Né? Intercessora em que sentido? Coração de mãe. Isso é verdade. Muitos de nós só conseguem ter realmente uma emoção espiritual quando imagina a figura de Maria ou escuta a Ave Maria, né? Quem não se emociona? Né? Eu, pelo menos como menino, né? Na condição assim, de se vendo como um jovem, um menino precisando de uma mãe, a figura dela me emociona muito, né? Porque é a mãe de todos nós. Então, a gente se colocar como crianças no colo dela, muitas vezes, nos faculta a consolação que nós tanto precisamos. A letra, quando a gente tem um contato direto com o texto, nos esclarece, é verdade. Tira as nossas dúvidas. Mas tem situações que a gente quer um colo de mãe. E Maria vai ser essa grande mãe espiritual. Né? É a mãe da humanidade que auxilia Jesus no seu trabalho de evangelização e de transformação dos corações. Eu vejo a missão dela no sentido de ser a grande representante do consolo, da maternidade, né? Do amparo aos que mais sofrem, como no caso a gente citou dos suicidas. Né? A missão dela seria nesse aspecto. Não vejo como uma missão, como a gente pode designar o próprio Allan Kardec, outros missionários no contexto de esclarecimento intelectual, né? Escrever uma filosofia, trazer revelações de ciência. Tem espíritos que têm essa característica ligados mais ao saber. Maria, na minha perspectiva, teria a característica mais de amparo do sentimento. Ela representa um sentimento de amor, né? Mais assim, incondicional e acolhedor. Eu vejo esse aspecto. Tem um poema de Maria Dolores que narra a importância de Maria na recuperação de Judas. Sim. Após o suicídio. Eu vou ler para o pessoal de casa que não conhece, e depois eu queria que você comentasse um pouquinho. Ela diz o seguinte: amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levantar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor do gigante, ou quem se descarrega do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, ao fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, sou Maria, sou a mãe de Jesus. Dispensa comentários a beleza da poesia da Maria Dolores, né? Porque é justamente o que a gente falava. Nós temos um aspecto aí para o suicídio de grande carência de compreensão e de consolo amoroso. Né? Então Judas, que é uma figura muito mal compreendida no contexto do Evangelho, né? A gente infelizmente ainda tem a famosa malhação do Judas, condena Judas como se ele fosse o grande responsável pela crucificação de Jesus, e não é nada disso. Né? A gente sabe que o planejamento espiritual já indicava para Jesus o sacrifício. Não foi, se Judas não tivesse, né, entrado em contato com os doutores da lei, com o Sinédrio em Jerusalém, a gente imaginar, se Judas não tivesse feito isso, vendido pelas moedas de prata, Jesus não teria morrido. Teria, não é? Né? Até na questão de tradução, a gente compreendendo, o Celestino fala muito isso. Judas não traiu, mas entregou, cumpriu o que, né, estava nas limitações dele fazer. Ele que imaginava o Messias de Israel como sendo um rei político. Né? Ele fazia parte, segundo alguns consideram, da facção chamada dos Zelotes, que era um grupo judeu que lutava para se libertar de Roma com a força das armas. Ele era um homem que amava o seu país e queria, né, de forma materialmente falando, a libertação política em relação a Roma, e queria que Israel fosse soberano. Quando ele vê Jesus com todo aquele poder de curar, com a oratória, né, com o magnetismo, ele vê, esse é o homem que vai nos libertar. Ele viu isso em Jesus, né? E ele investia a sua força para que Jesus fosse realmente esse libertador material e fosse o conquistador dos povos. Era a limitação que Judas possuía, e ele trabalhou naquilo que para ele parecia ser a verdade.
E infelizmente ele percebe depois que não era, e no ato de desespero, né, comete o suicídio. Porque ficou se culpando, mas eu entreguei Jesus, ele sofreu nas mãos dos romanos, ele foi crucificado. Né? Então vem todo o processo de culpa, de autoflagelação, e o coração de Maria se compadece dele e vai ao seu auxílio, né? Prometendo a volta, uma nova encarnação, para que ele pudesse se regenerar. Há quem diga, eu não posso afirmar que seja isso verdade, que Joana d'Arc seria uma das reencarnações de Judas, né? A gente não sabe se a primeira que ele teve logo depois do processo de suicídio como Judas, mas há quem diga que Joana d'Arc foi uma reencarnação de Judas. É possível, a gente não tem certeza. Mas o fato é que, com certeza, pela intercessão de Maria, ele se regenerou, se consolou espiritualmente e voltou para as lutas, né, na Terra, dentro do movimento cristão, porque já era um espírito que tinha condições de assimilar. Aí ele apenas estava direcionando de forma errada a sua compreensão de Jesus, né? Como no caso de Saulo também. Saulo percebia Moisés de um jeito, queria defender Moisés, por isso perseguia os cristãos. Bastou uma compreensão nova que ele endireitou a sua força, que ele já tinha grande virtude, e seguiu como apóstolo de Jesus. E mesmo caso de Judas, né? A gente crê que ele só precisava direcionar a sua compreensão para a real figura do Messias, não o Messias que ia dominar os povos, né? Mas o Messias que pregava a renúncia e que pregava a humildade. E aí ele se regenera com certeza. E não faz sentido, gente, hoje a gente ficar ainda malhando Judas, né? Culpando Judas. A gente prega tanto perdão, vamos perdoar Judas também, que ele é outro espírito hoje, não é? Meu Deus do céu, deve estar aí em graus de evolução bem superior. Se a gente lê esse poema, a gente vê se a própria mãe de Jesus teve essa compreensão de perdoar e auxiliar, então a gente está fazendo errado, né? Está fazendo errado, porque você vê, ela enquanto mãe, né? Isso é muito importante, você falou. Ver o seu filho ser crucificado, gente. Imagina a dor dessa mulher, né? Já era muito sensível. Ver seu filho lá ser crucificado, um homem justo, honesto, o melhor homem que a Terra já viu. E ela consegue perdoar o seu traidor, que a gente considera. Então, exemplo maior não há pra gente, né? Seguir os seus passos de compreensão e de perdão. Muito bem colocado. A gente tem uns comentários aqui dos nossos amigos. Cleonice Jorge, o seguinte: acredito que como pais, Maria e José foram um amparo, o colo que provavelmente Jesus buscou. José Fabiano diz o seguinte: ele é um espírito de luz e tudo mais, mas na encarnação dele na Terra, teve que fazer da forma que a lei da Terra assim obrigava, ou seja, cumprir com as etapas básicas, nascer, renascer, educar-se, tudo mais. Cleonice continua dizendo: o respeito de Jesus a Maria e José era como nos dias de hoje de um filho para os pais. E José Fabiano diz o seguinte: a educação dos pais teve um sentido de proteção e de solidificar a manutenção dos desígnios dele na terra. E a Cleonice ainda comenta: me lembro de uma passagem quando Jesus menino sumiu e Maria, quando o encontrou, não deixou de repreendê-lo carinhosamente como uma mãe o faz. Exatamente, é interessante na obra de Chico Xavier, né, que traz algumas informações que a gente não consegue encontrar no Novo Testamento, que é muita coisa para se registrar. Se diz que Jesus optou por ficar sendo aprendiz de José na carpintaria, né? Ele poderia não fazer isso, ele poderia, como muitos meninos judeus faziam, ir para o templo e ter uma vida de formação religiosa, né? Os meninos que eram mais dotados de memória, de inteligência, eram convidados pelos rabinos a se tornarem discípulos nos templos. E Jesus não faz isso. Ele tinha toda a condição intelectual, moral, para ser um discípulo, né, de um grande rabino e se tornar um doutor da lei, ou um grande intérprete da lei, né, se ele quisesse. Mas ele fica com José, trabalhando na carpintaria, auxiliando José. Interessante, a humildade dele, a obediência, o respeito aos laços de família. E, como foi colocado por uma das pessoas, né, Jesus não transgrediu a constituição familiar. Tem uma passagem que é muito emblemática sobre isso, que Allan Kardec até coloca no capítulo sobre estranha moral, que Jesus já adulto, né, já no processo missionário, se encontra num lugar e alguém diz: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí procurando você, né? E ele diz o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E muita gente, quando lê isso, acha que Jesus foi desrespeitoso em relação a Maria, né? Mas na verdade, como Kardec fala, é uma estranha moral que foi, na verdade, mal interpretada. Jesus ali ampliava a noção de família. Ele fala: meus irmãos e minha mãe são os que cumprem a vontade de meu pai.
Ele não excluiu Maria, ele englobou na família dele todo mundo que afinizava com seus ideais, com a sua vivência. Então, essa é uma passagem que algumas pessoas usam para dizer que Jesus faltou com caridade em relação a Maria, né? Desonrou a sua mãe. É um dos 10 mandamentos honrar pai e mãe, né? E na visão de Kardec, que a gente segue, não houve desonra, não houve desrespeito, houve uma ampliação do conceito de família nesse momento. A gente vai começar a falar agora de outra mulher, que é a Joana de Cusa. E eu queria que você nos falasse sobre a importância dela para a disseminação do cristianismo. A Joana de Cusa, que é a nossa mentora espiritual da Federação, né, Joana de Ângeles hoje, ela aparece, né, junto a Jesus. Lucas relata que algumas mulheres seguiam Jesus, e não só seguiam, mas que ajudavam financeiramente no processo material, né? Haviam demandas materiais. Jesus não continuou sendo carpinteiro, ele parou de fabricar móveis, né, quando ele assumiu a missão dele. Os pescadores deixaram de ser pescadores, então era preciso que alguém subsidiasse as viagens, a comida, enfim. E essas mulheres mais abastadas eram uma das financiadoras. E Lucas cita, né, nominalmente quem? Joana, Maria Madalena e Susana. Susana é a menos conhecida, eu particularmente já pesquisei, mas não achei quase nada sobre ela. Mas aparece o nome dela lá. A Joana de Cusa não, a gente tem mais informações, né? Sobretudo graças a Humberto de Campos, que diz que ela era esposa de um romano, de um oficial romano, vivia em Cafarnaum, que era a grande cidade da Galileia, onde Jesus tinha o seu assentamento, digamos assim, espiritual. Ele vivia mais em Cafarnaum, fazia as viagens, mas sempre voltava para Cafarnaum. E lá, essa mulher, Joana, né, é de Cusa, porque é o nome do marido, Joana de Cusa, né, pertencia a Cusa. Veja como era a questão de mulher, o pertencimento do homem, né, na época. E ela se torna, então, seguidora de Jesus. Em um dado momento, interessante, o Humberto Campos narra isso, ela queria desobrigar as questões familiares, os seus deveres como esposa e como mãe, para seguir Jesus integralmente. Ela tinha 2 filhos, né? Pelo menos que a gente saiba. E ela vai até Jesus, faz uma espécie de atendimento espiritual com Jesus, né? Dialoga com ele e diz: mas Jesus, meu marido não me entende, ele é um romano, né? Tem os interesses de Roma e tudo mais, e ele não percebe, né, a sua missão espiritual, e eu fico angustiada, dividida, queria estar aqui com você. Aí Jesus fala: olha, você volta para sua casa, cumpra as suas obrigações de esposa, de mãe. O seu dever no momento é auxiliar o seu esposo e os seus filhos. Então Jesus não diz para ela o que ele diz para outros, né? Vem, deixa tudo e me segue. Interessante, né? A gente acha muitas vezes que Jesus naquela época só queria que as pessoas estivessem atrás dele fazendo tudo que ele fazia. E não. Ele dizia: ó, você precisa nessa encarnação estar lá junto dos seus familiares. E ela, obediente, vai, né? Retorna para casa. O marido desencarna, ela tem uma série de padecimentos materiais, ela perde a condição financeira boa, vai ter que ser serva em outra casa, né? Ela era uma nobre romana. Imagina, né? Para um romano naquela época você descer de nível era muito difícil, e ela consegue fazer isso pelo auxílio de Jesus e vai trabalhar numa casa como serva e ganhar o sustento, né, com os 2 filhos. E continua testemunhando sobre Jesus, continua seguindo os passos de Jesus, até que ela é levada para os circos romanos, né? A perseguição que os romanos já começavam a impor sobre os cristãos. E o momento assim culminante da história de Joana, segundo Humberto de Campos, é o quê? Ela é presa, né? É colocada para o martírio junto com um dos filhos, e o algoz diz o quê? Né? Se você abjurar, se você negar a esse Cristo, a gente perdoa você e liberta, né? E o filho nos espera, fala: abjura, minha mãe, abjura, renega esse Cristo, né? O filho pede, e ela: cala-te, você não sabe o que está dizendo, né? Eu não vou negar o Cristo. E ela morre ali fiel a Jesus como uma mártir, né? E esse é o grande exemplo dela, na nossa compreensão. O sacrifício em nome da fé, né? Ela que poderia ter, pensando no próprio conforto, né, desistido naquela hora da fé por um comodismo material, mas ela não faz isso, tem um ato heróico e permanece fiel a Jesus, dando a sua própria vida. Então, isso, para quem estava no contexto da época, foi uma lição de renúncia, né? E com certeza influenciou a pessoas que depois foram presas também a não fraquejarem. Então, ela dá uma lição de heroína. E é interessante que você percebe isso nela nas outras encarnações, né? Quando ela foi aqui no Brasil, Joana Angélica, na época do processo de independência do Brasil, na Bahia, ela também foi mártir, né? Ela era abadesa de um convento em Salvador. O Brasil estava naquele período de disputa política para se libertar de Portugal,
E alguns soldados portugueses invadiram o convento em Salvador e ela se colocou na frente dizendo: vocês não vão passar, né? Porque eles iriam abusar das monjas e tudo mais, saquear o convento. E ela é assassinada, mas protege a sua instituição. Então é a mártir da independência do Brasil, como Joana Angélica, mostrando a sua virtude de heroísmo, que já vinha desde a época de Jesus. E hoje é a grande evangelizadora aqui do Nordeste, né, Joana, através da linha psicológica. Né? A gente deve muito a ela pelo seu trabalho junto a Jesus e a Francisco de Assis. No caso de Joana, ela passou por muitos processos de enfrentamento, Sim. de não ser compreendida, né? Pelas suas posições, pelas suas escolhas, né? Como ela, nesse primeiro relato você falou do marido, que tinha os interesses, não entendia porque sua esposa, que teria que ter os mesmos interesses que ele, tinha outros interesses. Verdade. Então, como é que a gente pode tirar como lição dessa história de Joana as mulheres de hoje, né? Que também têm as suas posições, a sua percepção da vida, né? A sua forma de ver e viver a vida questionadas por muitas vezes não seguir padrões ou por não estar inserido dentro de um contexto que as pessoas acham que é correto. Eu vejo muito isso em relação, falando do nosso movimento espírita, né? Se a gente for fazer uma estimativa assim, em termos numéricos, a gente percebe que há uma predominância de mulheres no movimento. Eu pelo menos percebo isso. O nosso movimento é formado em grande parte por mulheres, e a gente pode pensar tanto aquele aspecto inicial da sensibilidade mediúnica da mulher, né? No próprio Jesus, ela sentindo a verdade de Jesus, mesmo sem ter muitas vezes a compreensão do texto, da língua, isso muitas vezes é dispensável. E hoje nós vemos no movimento espírita mulheres que são realmente vanguardistas, né? Estão à frente do movimento, presidindo casas espíritas, presidindo federações, né? E encontram essas mulheres, muitas vezes, barreiras na própria família. Então tem até um ditado que o pessoal brinca muitas vezes, mas é verdade, né? Que um dos maridos de uma mulher trabalhadora aqui da Federação Paraibana, certa vez disse, mas contando, brincando para um outro amigo: a minha mulher me trai. Uma conversa de amigos dizendo: minha mulher me trai. Um homem, ela só pensa nesse homem direto, só vive atrás desse homem, ela me trai. E ele falando isso, brincando, e rapaz, mas tu sabe, sei quem é. Mas como é que não? Ela não tá de Allan Kardec aí, que ela só vive falando nele, né? Só vive pensando nele e ama mais esse homem do que eu. Então, esse marido foi pelo menos assim, compreensivo na brincadeira, né? Há outros que são bem mais incisivos, né? Hoje você não vai, hoje a gente tem isso. E às vezes faz isso de pirraça muitas vezes, né? Infelizmente tem esse aspecto. Não compreendendo a liberdade que a mulher tem, como o homem também tem, de ter suas posições. Então, a gente não vai pregar aqui um radicalismo, né? O próprio Jesus dá a grande lição para ela e dizer assim: eu vou abandonar a minha família para ver sobre a federação. Isso é um radicalismo. É um radicalismo. A mulher que é mãe, que é esposa, tem obrigações familiares também. Se casou, então, quando se casa, assume uma série de compromissos. Mas seria também outro radicalismo viver só em função da família. Então, qual é a nossa reflexão dentro disso? Buscar um meio termo, né, na compreensão, no diálogo, para que haja uma renúncia de ambas as partes. Um domingo você vai para a federação, domingo você está na família, né? Um final de semana você tem um momento de feriado, um passeio com a família, outro final de semana você vai servir a causa espírita. Então é assim, a mulher não se restringir só ao que é imposto de fora, mas ela ter a sua liberdade, né? A doutrina traz na codificação a concepção de mulher e de homem com direitos iguais, porque nós somos, na verdade, espíritos, né? Estagiando como mulher, estagiando como homem, mas essencialmente iguais perante o Criador. Então, não deve haver razões para a mulher se sentir acuada ou se sentir inibida na sua liberdade pelo fato de ser mulher, né? E por isso muitas vezes, mas eu não trabalho mais na casa espírita porque a minha família, porque... Muitas vezes ela acaba ali se acomodando, né? Ela tem o direito de ter uma postura mais ativa, conciliando obrigações familiares, obrigações maternais, com o serviço ao Cristo, né? Penso eu que dá para fazer uma conciliação, um bom senso, atendendo, como Joana conseguiu fazer, né, aos dois aspectos, o aspecto material da vida e o aspecto espiritual. Surgiu uma pergunta aqui de uma curiosidade, para ver se você sabe nos explicar por que a insistência no nome Joana. Em tantas encarnações, sempre Joana. É interessante. Existe algo a respeito? É interessante.
do que a gente sabe, né? Aí seriam 4 grandes encarnações dela. Joana de Cusa, depois ela teria encarnado na época de São Francisco. Alguns especulam que seria a própria Clara de Assis, então já não foi Joana. Se ela tivesse sido Clara, a grande companheira de Francisco, então não foi Joana. Mas com certeza, né? Joana de Cusa, Juana Inês, a mexicana, no século XVI ou XVII, e Joana Angélica, né? Quando a gente pensa espiritualmente falando, né, na inspiração que os pais têm para dar nome aos filhos, né, a gente sabe que os nomes não são à toa. Muitas vezes o pai ou a mãe insiste em algum nome, mas às vezes tem aquela inspiração, mas esse nome não sai da minha cabeça. Às vezes o pai não quer escutar porque acha estranho, enfim, já queria um outro nome, mas creio eu que seria aí uma inspiração espiritual, né, que ligaria, né, esse espírito a esse nome Joana, ao feminino de João. Não saberia dizer se haveria algum significado mais profundo do nome, né? No hebraico, Yohanan, que seria a origem do nome João, tem a ver com Deus é misericordioso ou Deus é clemente, né? É Deus alguma coisa. Eu não sei se Joana espiritualmente tem uma ligação com esse termo e ela fez questão, né, de ser batizada sempre. Creio que não. Na prática, o nome em si não vai nos influenciar. Tem até uma brincadeira que um palestrante espírita certa vez falou, dizendo assim: a gente coloca hoje os nomes de espíritos famosos nos nossos filhos, né? André Luiz, né? Divaldo, já vai ter um monte de Divaldo quando Divaldo desencarnar, Leon Denis, para ver se o menino já ganha alguma coisa do nome do espírito, querendo balancear ali a imperfeição. A gente sabe que isso não acontece, né? No máximo vai inspirar aquela criança a saber quem é essa pessoa que dá nome ao seu nome. Mas eu creio que o caso de Joana pode ter sido uma inspiração espiritual do seu componente familiar no mundo espiritual, mas sem uma preocupação assim de significado do nome, né? Nós temos o espiritismo algo muito prático, a gente não se prende a números, a nomes, né? O significado das letras, nós não temos essa preocupação. Então pode ter sido ou uma coincidência ou inspiração por uma preferência dela em gostar do nome, mas significado em si, eu creio que não seria interessante a gente querer ficar buscando, né, de forma esotérica o significado do nome. Não sei, a resposta a gente só um dia perguntando a Divaldo e pedindo para Divaldo fazer um questionamento a ela, se é coincidência ou se é um gosto pessoal. No mínimo é curioso, porque se repete, né? Em 3 encarnações. No mínimo é curioso. Talvez ele seja só uma forma dela lembrar tudo que ela já foi. Também, né? São várias possibilidades, né? São várias possibilidades. Mas enfim, boas Joanas em todos os boas casos. Joanas, grandes inspirações dela. Outra questão com relação a Joana é que, mesmo colocando a vida do filho em risco, ela não negou Jesus, né? Verdade. E quando a gente fala em filho, é algo que pesa muito para uma mulher e para uma mãe. Então, entre você colocar ali num parâmetro, né, dividir ou isso, você tem que ela escolher por Jesus, não negar a Jesus, né? É muito forte. E muitas mulheres e mães questionam isso. Então, queria que você nos explicasse esse contexto. Jesus tem uma frase muito forte, que também está inserida no capítulo sobre estranha moral, do Evangelho segundo Espírito. Jesus diz o seguinte: quem ama a seu pai, a sua mãe, o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quando a gente lê isso, você, que? Como assim? Né? Só porque eu amo mais o meu esposo, o meu filho, não sou digno de Jesus? E ele diz isso. Então é uma frase muito forte, mas muito verdadeira. Por quê? Porque, em geral, quando você ama um filho, não há só um componente de afeto no sentido espiritual. Há um apego muito grande, há uma preferência, há um partidarismo que você dá por ser do seu sangue. E se a gente fosse colocar a mão na consciência e fazer uma avaliação bem crítica, em algumas situações da vida, que a gente tivesse que tomar uma posição de justiça, se o nosso filho estiver envolvido, a gente olha para a justiça com olhos mais condescendentes. A pena para quem é da outra família, a gente pesa de um jeito. Se a corrupção ou se o crime foi feito pelo meu filho, eu já olho a lei de uma forma mais compassiva. Isso é verdade. A gente não quer aplicar aos nossos entes queridos nada que venha causar dor. Isso é natural, né? Até o instinto de proteção. É natural pela proteção, pelo apego? Mas espiritualmente falando não é o mais correto. Porque todos são iguais perante Deus. Então, Joana de Cusa, quando decide manter sua fé, mesmo colocando em risco a vida do seu filho, como aconteceu, ele foi, né,
também assassinado, ela demonstrou compreender Jesus e o mundo espiritual em primeiro plano. Ela viveu o que o próprio Jesus falou. Ela amou mais a Jesus do que uma relação de sangue. Para uma mãe, é muito difícil entender isso, como você muito bem colocou, porque até um ditado que diz, quando a mãe vê o filho desesperado, a mãe vira uma fera, né? Vira a leoa mais poderosa do mundo e vence qualquer bandido. E realmente é verdade, o instinto maternal. Só que além do instinto, nós somos o quê? Inteligência, nós somos espírito. Então a nossa luta é essa, é vencer aquilo que é instintivo, para que na situação de decisão espiritual predomine o nosso ser mais essencial. Essa é a nossa guerra, do homem velho com o homem novo, ou a mulher velha com a mulher nova, né? Fazendo a contextualização do que Paulo escreveu. Então, por mais que seja estranho para muitas mães, por mais que seja doloroso, Joana ali não deu um ato, ou não testemunhou um ato de não apreço pelo filho, não é isso. Ela tinha uma compreensão completa da espiritualidade. E na verdade, por mais que soe estranho isso, ela deu a prova de um grande amor ao próprio filho. Porque ele ali perdia, né, a vestimenta física, mas ganhava a conscientização da verdade espiritual. Então, mais vale o quê? Você ter 40 anos de vida material, de opulência, né, de prazeres, que muitas vezes nos levam a atrasos, ou você dá um sacrifício, ter um momento de sofrimento grandioso, que vai contabilizar para você um ganho espiritual. É um ganho espiritual. O problema é que nós ainda não pensamos como espíritos. Por isso que a gente não aceita isso. Por isso que isso dói. Aí isso é só para a Joana mesmo. Isso não é para mim, não. Eu não tenho um amor tão grande assim, né? Mas é ela demonstrando a sua nobreza espiritual. Amando a Jesus e a mensagem dele mais do que uma relação de sangue. Ela deu testemunho mesmo que ela compreendeu a mensagem de Jesus. A gente tem mais uma participação aqui da Cleonice que diz o seguinte: sou questionada por ser espírita e aos familiares, meus familiares são todos evangélicos. Sou mãe, pai, professora, dona de casa, isso é normal para a família. Agora, ser espírita é difícil de compreender. Respeito a todas as religiões. Por que não respeitam a minha? A questão aí, né, da mulher ainda se posicionar na vida religiosa. Exatamente, porque o Espiritismo vai ser uma religião, ou uma doutrina, como a gente costuma dizer, que vai romper com muitos padrões, né? Que são já aceitos pela sociedade. Então, ser espírita não é só ter uma religião, é ter uma religião diferenciada. Porque é diferenciado, você muda muita coisa, né? Em aspectos de compreensão, de julgamento do outro, né? Em posições pessoais, em assumir compromissos. Então, ser espírita, por si só, já acarreta grandes transformações. E ser mulher espírita mais ainda, né? Mas é como eu falei, felizmente no movimento espírita, a predominância é de mulheres, né? E tomara que isso continue crescendo, as mulheres mostrando sua força, né? E não se acanhando e assumindo realmente. Falando em mulher, a gente lembra da esposa de Kardec também, né? Sim. Como a grande continuadora da sua obra, ela foi a companheira de Kardec. Não aparece muito, a gente às vezes acha que ela só era uma coadjuvante, mas foi o grande braço direito de Kardec, né? Kardec escrevia cartas que foram descobertas há pouco tempo, quando ele se exilou numa região mais isolada da França para escrever o livro do Evangelho, ficar muito inspirado, e ele escreve cartas parecendo um adolescente para ela, sentindo falta dela, pedindo que ela mandasse a resposta, que ele a amava. São cartas belíssimas que foram descobertas de Kardec, mostrando como ela foi um grande arrimo para ele, né? Que ele não tinha filhos, ele não tinha mais contato com os pais, a gente não tem essa juntícia, se dedicou 14 anos só ao espiritismo e só tinha praticamente ela do lado dele, né? Então ela foi a grande companheira. Quando Kardec desencarna, ela continua com os trabalhos na Sociedade Parisiense e até o final da sua vida deu testemunho de sacrifício ao espiritismo. Então a Amélie, né? Amélie Boudet, o Amélie Gabrielle Boudet, Kardec a chamava de Gabi, intimamente, né? A Gabi foi uma grande figura também na história do espiritismo, que mostrou a sua força e a sua renúncia, quebrando preconceitos, né? No século XIX, uma mulher ficar à frente na sociedade, escrever cartas, escrever para jornais, né? Já era realmente um avanço. Uma mulher diferenciada, que é pouco conhecida por nós, verdade seja dita, né? A Amélie é pouco conhecida por nós espíritas. Então fica a dica para as mulheres, né? A Cleonice se inspirar ainda mais, conhecer a biografia da esposa de Kardec. Outra mulher muito importante na história do cristianismo é Maria Madalena. Sim, claro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa participação dela.
Madalena é outra figura também muito controversa e muitas vezes mal compreendida, né? Ela vai desde a grande mulher regenerada, né? que conseguiu uma grande transformação, até aquela prostituta, né? que não valia nada. Tem grandes interpretações sobre ela. E depois de descobriram os evangelhos chamados apócrifos, né? O Código da Vinci com Dan Brown e tudo mais, se especulou que Maria fosse a namorada de Jesus, tivesse sido filho com Jesus, né? Então era uma figura que rende hoje muitas páginas ainda de pesquisadores. Mas o que tem de texto dela nos 4 evangelhos que a gente considera canônicos, né? O relato que era uma mulher que Jesus fez uma espécie, como a gente chama hoje, de desobsessão, retirou dela 7 demônios, né? E depois disso ela se tornou uma grande seguidora de Jesus e, nós falamos, a primeira testemunha da ressurreição. É o que tem lá no evangelho. Seguidora, né? Da qual foi retirado por Jesus 7 demônios. Como interpretar isso, né? Nas obras de Chico Xavier e dos outros espíritos que através de outros médios escreveram sobre o cristianismo, a gente aprende que Maria Madalena era realmente uma cortesã da cidade de Migdel, na Galileia, próxima a Cafarnaum. Ela tinha posses, né? Era uma mulher diferenciada, era uma mulher que não se contentava em ficar só ali passiva, né? Tinha uma inteligência já mais aguçada e tinha uma casa onde recebia nobres romanos, né? E se entregava a prazeres sensuais, né? É o que se revela espiritualmente. Mas ela vivia triste, né? Os relatos contam isso. Por já ser uma mulher muito sensível, né? Ela esperava um amor diferenciado, um amor que tocasse realmente o seu coração, e nesses homens nobres, por mais nobres que fossem, na alta corte romana, etc., ela só via, na verdade, a manifestação de um amor, né, sensual, um amor terreno, um amor efêmero. E quando ela conhece Jesus, né, ela vê em Jesus o que ela esperava de amor, no sentido pleno da palavra, né? Ela sentia essa carência muito grande, buscava em um lugar, mais uma vez aquela história, né? Você tem uma virtude, mas está desviado na virtude. Ela buscava esse amor num caminho erótico, não se realizava nunca, e em Jesus ela viu a fonte da sua realização, né? E ela se transformou de uma forma que marcou para sempre o cristianismo. Foi a maior transformação, né, da água para o vinho, a gente considera, né? Assim, ela se comportou de uma forma completamente nova, né? Transformou seus hábitos velhos e passou a ser a seguidora mais próxima de Jesus, né? Daquele grupo, com exceção da própria mãe, que, né, sempre esteve muito próximo de Jesus. E ela não hesitava, né? Ela ficava junto. Na hora que Jesus foi ser crucificado, estava lá junto de Maria. Pedro correu, Tomé correu, André, todo mundo correu quando Jesus foi crucificado, né? Foi preso. Todo mundo com medo, os romanos saíram correndo. Quem ficou perto de Jesus foi a mãe, Maria, Madalena, né, e João, que a gente sabe disso, que é o discípulo amado. Então, ela deu um testemunho de amor até o final, expondo a sua própria vida. Então, é a figura realmente feminina que aparece como sendo símbolo de regeneração. A grande pecadora, a grande cortesã, que vira a testemunha primeira da ressurreição, né? E junto a Maria, ela desenvolvia grandes trabalhos, a gente aprende isso também nas obras do Humberto de Campos, que o Chico Xavier trouxe. Trabalhou em colônias de leprosos e acabou adquirindo a lepra e desencarnando com lepra, né? Cuidando dos leprosos, depois que Jesus tinha já voltado ao mundo espiritual. A história dela, em breves palavras, seria essa. Agora você falou que ela é um símbolo dessa regeneração. Dessa regeneração. Uhum. Aí, pra gente ir mais a fundo, como uma mulher que era tão entregue às paixões do mundo, né? Isso. Se tornou uma serva tão fiel, né? Até os últimos dias, mesmo quando Jesus não estava mais, ou seja, ela não servia a pessoa dele, não. Mas o que ele representava, porque na ausência dele ela continuou a servir. Então, o que a gente pode entender, o que foi o motivo, o causador dessa grande transformação, para que a gente tome como exemplo para a gente também, para as grandes renovações que a gente precisa enfrentar todos os dias. Eu comparo muito a história dela, né, com um personagem masculino que é o Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, né? O que é que nós aprendemos no Espiritismo? A natureza não dá saltos. Ninguém se transforma assim do nada. Então, na minha interpretação, lendo alguns comentadores, de Maria e de Paulo, né, Madalena e Paulo, eles já tinham uma virtude neles que estava apenas mal direcionada. Ou seja, ela já amava muito. Tem até uma frase que diz isso. Maria pecou porque amava demais.
canalizava o seu amor para o lado erótico, porque não tinha encontrado nenhum ser que a fizesse despertar para uma canalização de afeto espiritual, né? Era como alguém que ansiava, né, viver um amor espiritual, mas como não encontrava nada, tinha que extravasar de alguma forma, e extravasava pela via erótica, né? É uma leitura, porque realmente ninguém consegue dar um salto assim do nada. Então, na minha interpretação, ela já tinha uma virtude de amor muito grande, era muito sensível, isso os textos dos comentadores falam. Faltava apenas canalizar. E quando ela viu Jesus, pronto. Aquilo que eu esperava, né, que eu não tinha encontrado ainda, apareceu na minha vida. E canalizou toda aquela força que ela tinha, né, sensibilidade, de amor, para o aspecto espiritual. E aí seguiu Jesus, né? A paixão que ela tinha erótica, como assim Saulo também tinha aquela paixão, né, por Moisés e perseguição, aquela força que ele tinha, ele canalizou para Jesus e foi fiel até o fim. Madalena da mesma forma, ela já tinha essa virtude nela. Que aí é um dado interessante disso. No livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, tem uma frase que é muito forte. Lá diz assim: eu vomitarei os mortos. Os mornos, né? Quem não é quente nem é frio. Eu vomitarei os mornos. O que está dizendo aí? É preferível que você seja, isso é muito forte dizer, um pecador que é transparente e íntegro e que se assume assim, e é isso mesmo, né, do que você ser aquela pessoa, não sou nem uma coisa nem outra, eu sou em cima do muro. Onde estiver dançando a música, eu vou. É isso que se diz, né? E Jesus fala isso: os pecadores, né, as meretrizes, né, e os cobradores de impostos vão herdar o reino dos céus antes dos fariseus. Ele diz isso. E eles ficam assim: eu sou doutor da lei, ela vai herdar primeiro do que eu? Como é que eu entendo isso? Porque o doutor da lei, ele se escondia no intelecto, mas não tomava partido nenhum. Nem amava a lei, nem amava o pecado, não amava nada. Ele era morno, nem era nem quente nem frio. Madalena era quente, né? Era posicionada no aspecto da vida, que ela entendia como sendo o melhor para ela naquela situação. Quando ela conhece outro melhor, ela aplica a virtude que ela já tinha nesse outro aspecto. Com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. Aí, para mim, a explicação seria essa, né? Ela já tinha aquela virtude de posicionamento e decisão, né, de mulher firme, muito voluntariosa, e mudou só o direcionamento. Aí se explica como é que ela conseguiu se transformar assim, né? Nós ainda somos muito do que está aí mais favorável, né? Se é a cor azul que está ganhando, eu vou para o azul. Se é a cor vermelha, eu vou para o vermelho. A gente fica, né, nessa dança mais cômoda. Poucos têm um posicionamento mais firme, e ela, assim como Saulo, tinha esse posicionamento. Só fizeram canalizar, mas mantiveram a mesma virtude de coragem e determinação. É assim que eu interpreto, né? Como explicar isso, né? E o exemplo para a gente é o quê? Vamos ser pessoas quentes ou frias, né? Tomar um partido, não ficar em cima do muro, ter coragem, né? Ser espírita mesmo, vestir a camisa, como a gente costuma dizer, né? Espírita que não tem medo quando você está no supermercado e encontra um amigo. Onde é que você foi? Não, fui num canto. Não é que você é espírita, você é espírita. Ter a coragem da fé para afirmar que é espírita, né? A gente às vezes falha nisso, o que é uma pena. A gente tem ainda um comentário da Cleonice que diz o seguinte: o Espírito da Verdade, esse foi o motivo da renovação dela. Havia uma virtude que estava adormecida. É isso, exatamente. Mesmo caso de Saulo, né, que se transformou em Paulo. Bom, a gente vai finalizando por aqui hoje, depois de falar dessas belas mulheres que trouxeram tantas reflexões, que como as mulheres de hoje também foram guerreiras, tiveram que se posicionar, dar a cara a tapa, né, se colocar à frente das situações. As mulheres hoje, a gente conquistou muita coisa, a gente deu muitos passos à frente, sim, mas ainda a gente está um pouquinho longe do ideal, que é não que a gente alcance uma superioridade, mas que a gente consiga uma igualdade, que a gente consiga ver que na realidade nós somos humanos e como humanos somos iguais, né? Dentro das nossas diferenças, se a gente não tem a força física, mas a gente tem uma fortaleza espiritual, né? Temos a força de ter a energia vital, né? Isso. Que nos é dada. Então, temos tantas diferenças, mas que não nos fazem nem melhores nem piores. Ela nos faz seres em evolução. Então, eu queria que, com inspiração nessas mulheres, no exemplo delas, nas mulheres que norteiam sua vida, eu sei que você tem 2 mulheres, eu não conheço as demais, mas conheço sua mãe e já vi várias fotos de Lívia, né, sua sobrinha, sim, sim, que são grandes paixões da sua vida. Verdade.
Então, são mulheres importantes. Então, eu queria que você, uma voz masculina, nos falasse e deixasse uma mensagem para as mulheres que nos ouvem, para esses novos desafios, essas novas caminhadas que a gente tem que enfrentar. A gente vê um mundo hoje muito carente de afeto, muito carente do que você falou, de energia vital, né? De amorosidade, de vitalidade. É um mundo muito tecnológico, que a gente está cada vez mais ficando isolado, e o papel da mulher nesse aspecto de sensibilidade é mais do que fundamental. Então o mundo precisa de afeto, o mundo precisa de acalento, o mundo precisa de colos de mães. Então se as mulheres não derem isso, quem vai dar? Né? A mulher tem o direito de buscar o seu espaço social? Tem direito. Mas não é porque ela está vestindo uma calça, está numa empresa gerenciando homens, que ela perdeu a sua sensibilidade. Em casa ela tem que ser a mãe. Emmanuel fala muito disso, né? No livro Consolador, e Emmanuel às vezes é mal compreendido, quando ele diz que a mulher em casa precisa ser realmente aquele porto seguro de afeto. Porque se ela não for isso em casa, quem é que vai ser? Tem que ter o aspecto de acolhimento, né? Não é só resolver contas, não é só gerenciar. A vida não é só ganhar nesse aspecto. Eu queria deixar uma mensagem baseada até inclusive no NEP, né? É uma curiosidade que a gente reinterpreta Adão e Eva, reinterpreta o papel do masculino e do feminino, que na leitura mais superficial que a gente tem, a gente diz o que até muitas vezes num tom de desprezo, né? A mulher foi feita do resto ali do homem, de uma costela, de um pedaço, né? E a compreensão judaica dessa passagem, desse símbolo, é muito mais profunda, né? A ideia da costela é o que? A costela é o que está do lado, embaixo do coração, né? E simbolizaria o que? A mulher ao lado do homem e embaixo para ser amada e acolhida. Então, olha só a ideia judaica profunda sobre o simbolismo da costela de Adão, né? Então, o papel da mulher não é nem atrás, como se diz, né? Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Não é nem atrás, nem na frente, né? É ao lado para ser protegida, porque é o aspecto material do homem em geral, né? Se destaca por uma questão de vitalidade física, de força, e a mulher sendo ali o coração pulsante para ele. Então, a lição é essa: as mulheres não se escondam, né? Conquiste o seu espaço social, conquiste seus títulos, né? Sua posição de destaque na sociedade como quiserem, como artistas, como empresárias, como professoras, mas não esqueçam o coração maternal. O mundo precisa de amor, e os canais que a espiritualidade mais usa são os canais da sensibilidade feminina. Então, sejamos nós homens, né, receptivos ao calor da mulher para a gente se aquecer e não ficar frio na razão, e sejam as mulheres fontes de amor para que a humanidade seja mais feliz e mais fraterna. Essa é a lição, o recado que a gente dá. Então, gente, com esse pedido, a gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo Ponto a Ponto domingo que vem. Até lá! Thank you.